Então, eu acho que o maior erro é achar que, tipo assim, finanças se aprende com a vida. Aí morre com 90 anos, pobre, lascado, não aprendeu nada. Né? Então, eu acho que trazer a responsabilidade, e eu falo muito sobre isso, porque hoje é muito fácil você aprender sobre finanças. Nós três aqui, nós quatro, temos canais de graça. Né? E a pessoa pode ser pobre o quanto for. Um celular e Wi-Fi de graça em algum lugar ela tem. Né? Então, eu acho que o maior erro hoje é a pessoa simplesmente não querer estudar e não querer evoluir no sentido de como que eu posso otimizar minha renda, como que eu posso usar meu dinheiro com mais inteligência, como que eu posso multiplicar o meu dinheiro. Então, acho que eu começaria por esse ponto. E acho que complementando, né, concordo 100% com o que o Duda falou, mas eu acho que também não adianta, não basta estudar. Eu acho que durante muito tempo a gente acreditou nessa falácia, né? Eu vim de família de classe média e na minha formação eu acreditava, né, que bastava eu ter um estudo, ter uma faculdade, que eu teria alguma coisa, né? Aquela coisa bem mediana, né? Ou seja, tenho a oportunidade, que bom, né, de poder me formar numa profissão, eu vou trabalhar nela durante 20 a 40 anos, quem sabe, e vou me aposentar nessa profissão. Ninguém me ensinou que era a maneira como eu ia trabalhar ou a maneira como eu ia gerar valor que me permitiria sair daquele ciclo mediano no qual eu fui inserida no momento em que eu nasci. Então, eu acredito sim que a gente precisa de educação financeira, é isso que a gente faz na Me Poupe, vocês fazem aqui, mas não basta ensinar as pessoas ou aprender sobre poupar, investir, se você não aprender antes de tudo como gerar valor para mais pessoas, para mais organizações, porque querendo ou não, eu acho que é aí que acontece a grande... Como é que eu posso explicar isso? Sinistralidade do sistema. Porque ninguém ensina a gente que existe um jogo operando, do qual todos nós fazemos parte, mas que infelizmente poucos, por uma questão de afastamento do conhecimento, têm noção de quais são as regras do jogo. Então, eu acredito que o nosso papel é, além de ensinar sobre finanças, é mostrar quais são as regras do jogo para que todo mundo consiga se inserir nesse jogo sem ser peça, mas podendo sim também jogar. Porque a gente faz um desenho lá no Me Poupe, que na hora que a gente nasce é como se fosse colocado dentro de um labirinto, onde os donos do poder e do dinheiro é que estão manipulando você ali dentro. Então, toda vez que você é estimulado a consumir um produto novo, até mesmo a fazer um curso que te leva a acreditar que com aquele curso você vai ter liberdade financeira, porque agora você tem faculdade. Então, assim, quando você entende que tudo faz parte do jogo, você tem o poder de começar a ser jogador e não mais apenas uma peça. É bem interessante falar disso, porque se você nasce pobre, digamos assim, ou classe média e você quer ascender de alguma forma, você tem que mudar o status que você tá ali naquele momento. Então não adianta você fazer a mesma coisa que seus pais faziam, Exato. que seus vizinhos fazem, e você tem que de alguma forma mudar ou trabalhar diferente. Se ninguém explica, não tem como você saber, né? Você fala, então eu acordei, tô vivendo aqui, fui pra escola, e aí eu me formei e vou fazer a mesma coisa que meus pais e que todo mundo que tá ao meu redor faz. E aquele ciclo que se repete, que eu escuto muito, né, de seguidores, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Mas mesmo as pessoas que ganham muito dinheiro, trabalham muito, mas elas trabalham diferente. O que elas fazem diferente, por exemplo, na sua opinião? Na minha opinião, Bruno, tá muito mais na inteligência com a qual você gera valor e na tua capacidade de ter mais clientes. Eu, pelo menos, né, quando trabalhei nas emissoras de TV onde eu trabalhei, talvez por intuição, eu tinha plena consciência de que eu tinha um cliente. Eu nunca me senti funcionária. Para mim, crescer na minha carreira de jornalista, que quando eu decidi ser jornalista, disseram que eu estava fazendo a pior besteira da minha vida, que jornalismo não dá dinheiro, mas na minha cabeça nenhuma profissão dá dinheiro se você seguir o status quo. Você sempre vai seguir aquele mesmo padrão. Então, quando eu entendi que o teto de capacidade de ganho financeiro que eu tinha era diretamente proporcional à quantidade de clientes que eu tinha, e que na época eram 2, eu trabalhava na TV Jockey e na Record. E que eu precisava de mais clientes, mas eu era só uma. Então, como que eu poderia ou gerar mais valor para um único cliente que me pagaria mais? Por isso, quando eu comecei Me Poupe, eu usei o modelo de negócio que eu conhecia até então, que era oferecer conteúdo de graça e receber o dinheiro dos